Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a violência no trânsito aqui em Teresópolis. A gente estava falando no último bloco que os pedestres são pessoas, né, que a gente não fazia ideia, mas são os principais agentes de acidentes de trânsito aqui na cidade e a gente não estava sabendo disso. Antes da gente entrar nessa questão específica dos pedestres, Plínio, você fez alguns cálculos aí e descobriu que o trânsito de Teresópolis, ele mata mais do que o trânsito no Rio? Mata. Deixa eu colar aqui um pouquinho. Cola que inclusive você fez, né? Está colando das suas próprias estatísticas, né? Para você ter uma ideia, essas estatísticas aqui estão baseadas nos dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, tá? Estatística é uma coisa problemática no trânsito. Para cada órgão que você vai consultar, você vai encontrar uma estatística diferente. Então pode ter aqui uma diferençazinha, mas é bem real esse número aqui. Para você ter uma ideia, motorização hoje em Teresópolis, nós temos 37 veículos para cada grupo de 100 pessoas. Ou seja, o que quer dizer isso? A cidade depende demais dos veículos. Aí podem me perguntar o seguinte, então isso aí quer dizer que é problema na certa? Não necessariamente. Nos países e cidades subdesenvolvidas Agora, se você pegar e comparar a frota americana com a frota brasileira e o número de mortos nos Estados Unidos e no Brasil, você vai ver o seguinte, a frota americana é 3 vezes maior do que a brasileira e eles não têm o número de mortos que a gente tem. Então, a frota grande não quer dizer que é problema, é um problema de educação. Então, por exemplo, Teresópolis, a gente tem 42,16 veículos para cada grupo de 100 habitantes. O Rio de Janeiro é que tem 37,41. Quer dizer, nós temos mais carros por habitante do que o Rio de Janeiro. Nós temos mais 12,70%. O nosso índice de motorização é maior. Quem vê isso parece até que Teresópolis é uma cidade muito rica, né? Há até um contrassenso nisso. Tá? É uma coisa realmente até de se espantar. Outra coisa, para você ter uma ideia, vitimização. Em 2010, nós tivemos 654 vítimas de trânsito ao todo, tá? Sendo 37 mortos e 617 feridos. Em 2009, nós tivemos 508 vítimas, sendo 30 mortos e 478 feridos. Isso aí representou uma variação de 28,74% de um ano para o outro. Então, para a gente ver como o trânsito está violento. Já no Rio de Janeiro, por exemplo, quando você vai comparar Teresópolis, nós tivemos um acréscimo de mortes de 23,33%. Quando você vai estudar os números do Rio de Janeiro, nós tivemos uma variação de 0,89% no número de mortes. Isso é inadmissível, né? Então isso é uma coisa, e aí que a gente começa a ver que o trânsito de Teresópolis é uma coisa animalesca, desculpa o termo, mas é bem por aí. Então é importante até que você aí em casa, na hora que você sai de carro, você tenha esses números em mente. O que o Plínio está falando, um engenheiro, especialista em trânsito, uma das autoridades de trânsito aqui na nossa cidade, fez os cálculos e constatou que o trânsito em Teresópolis mata mais do que o trânsito no Rio. Então é uma coisa de realmente para se chamar a atenção e para se chocar realmente. Só para ver o seguinte, a probabilidade de você sair no trânsito e morrer em Teresópolis, morrer ou se tornar vítima do trânsito, é quase de 100% em relação ao Rio de Janeiro. Você veja bem o seguinte... É o dobro. É o dobro. O índice de mortes em Teresópolis é de 5,57. O que quer dizer isso? Para cada 10 mil veículos, tá, a gente tem 5,57 mortes para cada grupo de 10 mil veículos. No Rio de Janeiro é 2,93. Então você tem uma diferença de 90,10%.
Ou seja, a chance de você morrer no trânsito de Teresópolis é muito maior do que a do Rio de Janeiro. Isso são dados assim estarrecedores, né, Leandro? Esses dados que o Plínio está trazendo aqui, em primeira mão aqui para o programa Ponto Final, são dados estarrecedores. Ainda mais ainda com outro dado estarrecedor que a gente já comentou no último bloco, que é a questão da participação dos pedestres. Os pedestres são as maiores vítimas de trânsito. Eu imaginava, até pela minha observação no trânsito, que eram os motociclistas, os motoqueiros. Mas são os pedestres as maiores vítimas? São os pedestres. Por quê? O pedestre ele também tem que ser educado, né? É claro que o motorista de trânsito, você vai em algumas cidades aqui mesmo no Brasil que você não tem sinal de trânsito. Né? Você pisa na faixa, o motorista já para e vai. Só que você tem o contraste aqui na nossa cidade. Se um motorista para, corre o risco do outro que está vindo do lado não parar. Eu já vi isso acontecer. E pegar a pessoa na faixa. Já vi uma batida porque o motorista da frente parou e o de trás foi pego de surpresa. E eu já parei na faixa pedestre e um carro de trás quase bateu na traseira do meu porque ele deu aquela... o freio fez aquele barulho ensurdecedor. Quer dizer, o motorista não tem o hábito de parar na faixa e o pedestre não tem o hábito de atravessar na faixa também. Né? E existe também o contraste do pedestre que é abusado. Que é aquele que já vai entrando, sem sinalizar, sem nada, e ele acha que o cara tem que parar. E sem olhar, inclusive tem uns que eles vão de cabeça baixa, isso eu já vi também. Isso aí. Ele acha que se ele não olhar para o carro, o motorista tem a obrigação de parar. Agora ele tem que entender que para o motorista parar, ele tem que ter um tempo para parar. Se ele estiver muito perto, mesmo que ele pare, não vai dar tempo, vai ocasionar um acidente. E aí muitas vezes o motorista é culpado, nem sempre é culpado. O Rolf, quando existe um acidente, e a gente chama de acidente que não é acidente, concorda, Plínio? É incidente. Acidente foi o que aconteceu 12 de janeiro, que ninguém esperava, muita gente morreu. Você não tem como prever. Uhum. O acidente de trânsito, alguém errou. O pedestre errou, o motorista errou, a estrada não estava bem sinalizada, é isso, Plínio? Você tem sempre 3 fatores que vão agir no acidente combinados. É o fator humano, fator via meio ambiente e o fator institucional. Então sempre vai ter uma combinação. Hoje, desculpa só te cortando um pouquinho, criou-se um hábito de dizer o seguinte: 99% dos acidentes é culpa do ser humano, não só do ser humano. É sempre uma combinação de fatores. O que ele colocou aqui em relação ao pedestre que vai atravessar, o pedestre tem que ter em mente que a partir do momento que ele é observado, o motorista ele tem um tempo de reação. Esse tempo de reação ele vai variar entre 1 segundo e 2 segundos até que ele tome uma atitude. Então não entre na frente do carro não, porque vai morrer atropelado. E isso tem acontecido muito. Apesar do código dizer, o código é muito claro. A prioridade é sempre do menor para o maior. Quem é que tem prioridade no trânsito? É o pedestre. Só que a gente não é educado para isso. Sim. Então não banca o super-homem no trânsito porque vai morrer. E já existe alguma estatística, algum número que prova que a maior parte dos acidentes envolvendo pedestres acontece na faixa de pedestre ou fora dela? Isso aqui em Teresópolis não existe. Eu não tenho esses dados. Mas provavelmente... Não existe, mas eu fiz eu fiz um curso... Dá para imaginar. Sobre segurança de trânsito. E foi até com um dos maiores papas. E ele diz uma coisa que é uma verdade. A faixa de pedestre, ela nem sempre é o local mais seguro de se atravessar. E aqui em Teresópolis isso é uma verdade. Eu vou citar um exemplo aqui, e aí que eu digo, culpar o ser humano por todos os acidentes não dá. Deslocaram uma faixa de pedestre ali perto da Calçada da Fama. Uhum. Só que deslocaram e não apagaram a outra. Então hoje você colocou 2 fluxos paralelos, tá? E o que está acontecendo ali? A antiga faixa que não foi apagada, o motorista está acostumado com aquela faixa, ele presta atenção naquela faixa e atravessa. Quando ele vê, tem um pedestre cruzando na frente dele. E um outro detalhe muito importante, falando ainda de faixa de pedestre, e que eu acredito que a maioria das pessoas não saibam,
É quando você tem uma faixa de pedestre e você tem um sinal, você tem que respeitar o sinal. Não tem tá? dúvida. Agora você tem faixa de pedestre onde não tem sinal. E aí cabe ao motorista ser educado e parar realmente para o pedestre passar. Ou seja, ainda falta educação, conscientização e principalmente também iniciativa da fiscalização, né, das pessoas. Mas é preciso que haja primeiro, eu acho que uma campanha aí para que realmente as coisas comecem a acontecer, para que o pedestre seja multado. A gente estava falando sobre essa questão da multa para o pedestre, né, que o pedestre também tem que estar consciente. A minha irmã, que esteve recentemente em Israel, ela foi multada porque ela estava atravessando uma rua que não estava passando carro nenhum, mas ela atravessou fora da faixa de pedestre e foi multada, né? E no final das contas acabou sendo perdoada porque era estrangeira, não sabia, né, que tinha esse tipo de coisa, porque o brasileiro, né, acha que isso acontece em outro mundo, né, só talvez em Marte ou em Júpiter, mas em outros países isso já é uma realidade. A gente, né, tem até uma sugestão, a gente já falou isso inclusive para o poder público, que seria o seguinte: a gente fazer 3 meses de campanha educacional, ir até os motoristas. E quando o motorista estiver agindo certinho, com o cinto de segurança, com todo mundo ali dentro, com o cinto, na cadeirinha, ele recebe um elogio ou recebe um panfleto educacional. Quando ele não estiver, ele não vai ser multado no primeiro momento. Ele vai ser chamado a atenção e avisar para ele que o cinto de segurança não é importante só para quem está na frente, não. Quem está atrás é tão importante quanto. Porque um carro aí, uma velocidade de 100 km por hora, só para você ter uma ideia, Rolf, isso está no manual do Corpo de Bombeiros, um carro andando a uma velocidade de 108 km por hora e você tem um passageiro atrás que tem 70 quilos, no momento do acidente ele vai estar pesando 6 toneladas. Um elefante. Um elefante. E aí você acha que aquela pessoa que está na frente, ela vai suportar 6 toneladas em cima dela? Entendi. Não vai. E as pessoas não dão essa importância. Bom, nosso tempo nesse bloco mais do que estourou, mas no último bloco a gente vai falar sobre a questão das políticas públicas sobre o trânsito. Daqui a pouco no programa Ponto Final. Até já.